Graças a Deus. Povo de Deus, convosco seu irmão, pastor Celso Chagas, para adorarmos ao Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, nosso Rei eterno, aquele o qual nós amamos, adoramos e temos certeza que Ele está nos céus a ouvir o nosso clamor, as nossas orações e receber a nossa adoração. A Ele sempre toda a honra e toda a glória. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, a qual nós temos o privilégio de lê-la continuadamente e tê-la por regra de fé e governo, observando, questionando, analisando e cada vez mais nos aproximando de Deus. São Mateus, capítulo 3, versículos de número 4 até o 9. E este João tinha um vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele a Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor e Salvador. A palavra do Senhor, ele nesse momento, mostra-nos um homem importantíssimo, que o Senhor Jesus Cristo testemunhou dele dizendo: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. João, este homem de Deus, que Deus preparou toda a sua trajetória desde o seu nascimento, e que cresceu convicto do seu chamado, e agora homem adulto, preparado, apto, pronto para enfrentar o mundo da época e anunciar-lhes a mensagem salvadora, a mensagem do arrependimento. Na sua simplicidade, na sua modéstia. Não estava ele a se banquetear ou vestir da melhor roupa. O alvo de João Batista era anunciar o arrependimento ao povo. Estava ele a quebrar o silêncio e a preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ele que era o seu arauto, o transmissor da palavra, que impactava os corações. Multidões vinham a ele para por eles serem batizados.
E ao se aproximar, muitos perguntavam: quem és tu? Ao ver o brio, a capacidade, a garra determinante a qual eles viam em João. E então dizia: quem és tu? Tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas? Não sou. Tu és o Cristo? Também não sou. Eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo as suas veredas. Eu não sou o Cristo, mas o Cristo vem aí, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Ele vem. Eu estou só batizando com águas, mas ele é mais poderoso que eu. É ele que vos batizará com o Espírito Santo. Nós também não somos Jesus. Somos só seguidores. Mas nós estamos anunciando, tal qual João Batista, que ele vem. Que ele vem para arrebatar a sua igreja. Que ele vem para conduzir o seu povo para os céus. Que ele vem para pôr ordem nesse planeta chamado Terra. João Batista, na sua jornada, ao anunciar a grandeza soberana de um Deus poderoso, dizendo às multidões que vinham a ele: arrependei-vos. É necessário o arrependimento para então com Deus ter comunhão. Vinha soldados a João Batista, impactados também pela mensagem, dizendo: o que é que nós temos que fazer? João lhes dizia: a ninguém trateis mal e se contente com seu salário. Desde o tempo do Império de Roma, não se pagava muito bem a policial, que o bom policial deveria ganhar e muito bem, assim como o bom professor, professora. Mas no Brasil não é bem assim. João disse: contente com o seu salário, estava dizendo: não se corrompa. Nem trate mal as pessoas. Se és policial, observando atualmente, o bom policial ele não afronta. Ele chega, impõe respeito e faz o que é para ser feito e acabou. Agora, se o maluco querer sacar arma para policial, aí ele quer ver mesmo é a viola em caco. João Batista, na sua palavra, não mudava o discurso. Arrependei-vos e chegai-vos a Deus. Arrependei-vos. O Mestre vem aí. O Cristo vem aí. É preciso se arrepender dos seus pecados, dos seus atos cruéis e dar espaço para a palavra de Deus. E ao ver as multidões, toda a sociedade, ricos e pobres, se dirigirem ao Jordão para então ouvirem a mensagem de João Batista e por ele serem batizados, os religiosos formais também foram. Fariseus e saduceus, diz: nós também temos que ir lá. Com a nossa pompa religiosa, com a carranca de santidade, vamos lá para ser batizado também. Mudar, eles não queriam. Arrepender-se também, muito menos. Queriam continuar com seu paradigma arcaico, obsoleto, ultrapassado, desgraçado, mas eles não queriam mudança. Mas queriam ser batizados. Para então eles poderem dizer: eu também fui batizado por João Batista.
Eu também sou seu discípulo. Ou eles esperavam que João ia dizer para eles: olha, senhores, integrantes do Sinédrio, quanta honra poder receber vossas excelências aqui, às margens do Jordão, para este humilde servo de Deus os batizar. Mas João Batista não amarelou, não titubeou, mas dirigiu-lhes a palavra da forma que havia recebido do trono do Pai. E disse: ó raça de víbora, ó bando de serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Da forma que vocês querem? A receita não é esta. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e então venham para ser batizados. Tem normas, tem crivo. Não é da forma que os senhores imaginam. Não é tão somente tomar um banho nas águas. É preciso estar verdadeiramente arrependido para então ser batizado. E aqueles homens não tinham reação, não tinham como refutar a João. A unção de Deus pesava sobre ele e ele tinha a responsabilidade de entregar a mensagem. Não era de língua dobre, não era para dizer eu falei, mas foi questão de momento. Não, o que falei, está falado e ponto final. Disse: não presumais em vós mesmo, dizendo eu sou filho de Abraão, sou descendência de Abraão. Não queira impor aqui a descendência, se acharem, dizendo: olha, eu sou descendente de Abraão. Eu sou dessa mesma raça. O pai na fé, Abraão, pois eu sou filho dele. Tu pratica as obras de Abraão? Era o que João estava a questionar com eles. Raça de víbora, produza frutos dignos de arrependimento, para então poder ser batizado. Pois o batismo não é brinquedo. Era uma renúncia, uma transformação, uma metamorfose, mudança total, radical, completa. Não era para agradar este ou aquele. Mas e agora também me batizei. Eu também me santifiquei nas águas do Jordão. E João continua a pregar o arrependimento. A mensagem não mudou. O homem se faz necessário arrepender-se diante de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo por nossos primeiros pais, nunca mais o homem deixou de pecar. Quer seja pecadinho ou pecadão, sempre vai estar pecando diante de Deus. Mas Deus estabeleceu meios do homem ter com ele comunhão e arrepender-se dos seus atos. E aproximar-se de Deus e poder então glorificar o nome do Senhor. Mensagem de João Batista. Ela serve agora, nos dias atuais, e vai servir no futuro. O homem é obrigado a arrepender-se dos seus atos diante de Deus. Não está se falando de um arrependimento fingido. Isso daí não é arrependimento, é remorso. Inquieta a consciência, derrama lágrimas. E tem pessoas que sabem chorar com uma facilidade incrível.
É um ator ou atriz nato. E leva o povo a ficar confuso sem saber se é verdade ou mentira. Afirmando que está arrependido e não está. Porque o arrependimento é para Deus. E Deus tem os olhos da onisciência e sabe de todas as coisas. E João pregou isso para os fariseus, para os saduceus, para os homens formais da época, que eram os religiosos, que tinham o seu pleno conhecimento do Torá e do Talmude, e que sabia muito bem ler as Escrituras. O que eles não queriam era se arrepender. Imagine quando Jesus disse aos fariseus: vocês que fazem largas orações na casa das viúvas, né? Da viúva nova, obviamente. Viúva velha. 4, 5 neguinhos. Menininho pequeno. Quem é que queria? Mas viuvinha nova. Não falta um fariseu para cuidar dela. E ainda hoje é desse mesmo jeito. Quanto? Pecado, pecado e pecado e falta de arrependimento. Nós estamos vivendo os dias de João Batista. Se faz necessário arrepender-se diante de Deus, senão não terá o que Jesus arrebatar. Arrependimento. Às vezes o negócio está tão sério, está tão difícil, que vai precisar Deus sacudir, Deus imprensar, conduzir ao deserto, para fazer as pessoas acordarem e então tratar de pedir perdão a Deus e de então viver em novidade de vida, arrependendo-se dos seus erros. Sempre Deus esteve a chamar o povo ao arrependimento. A Bíblia Sagrada nos afirma que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23. Capítulo 18, versículo 23. Também no capítulo 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que o homem morra e pereça nos seus próprios pecados. Ele quer que o homem arrependa-se e viva uma vida transformada para a glória do seu santo nome. Glória do nome de Jesus. Mas a crueldade vai tomando conta dos corações. E o povo vai ficando tão ruim que já não vê mais necessidade de arrependimento. Meu irmão, quando o ser humano é ateu, e ele tomou a decisão de não crer em Deus, ou porque foi ensinado, ou porque já nasceu num lar ateu, é uma coisa. E quando ele está dentro da igreja, e se deixou, ou que não vai à igreja, não tem problema, mas que ele crê na palavra, e ele se deixou conduzir, de uma tal forma que ele não arrepende-se dos seus erros, é porque ele não crê na condenação futura. Se ele está a pecar desenfreadamente, ele não crê que haverá punição para ele. Porém, Deus não trabalha com a crença dele. Deus tem suas leis estabelecidas antes que esse mundo se formasse. E se o homem morrer na sua impiedade, ele perecerá eternamente. Por isso é que Deus sempre chama o homem ao arrependimento. Arrependei-vos. Observamos na palavra do Senhor aquele rei Joaquim, lá em Jeremias 36, também o 22 e 19 foi como ele morreu. Trouxeram a palavra de Deus para ele, a repreensão pelos pecados praticados pelos judeus. Mas profeta mentiroso era o que mais tinha.
para profetizar a bênção e a vitória. A obediência a Deus, zero, não precisa. Esses profetas não morreram e nem vão morrer. Vão continuar mentindo no nome do Senhor. Quando Jeremias escreveu e mandou para o rei a verdadeira palavra, o rei cortou aquele rolo com o canivete e queimou no fogo. Deus mandou ampliar. E Jeremias escreveu novamente. E aquele rei teve um fim trágico, morrendo, nem sequer sepultado foi arrastado como algum jumento e jogado na escada. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos Nabucodonosor, rei de Babilônia. Rei esse que Deus entregou todos os reis da terra, que teve ele o privilégio de governar e de dizer: sou o grande Nabucodonosor. Edificou o templo Abel, que era a divindade babilônica, com mais de 200 metros de altura. A capital babilônica, com seus muros de mais de 100 metros, a largura que podia correr 2 carros de guerra emparelhados sobre os muros. E ele exaltou-se ao extremo. Mesmo tendo sonhado e sido advertido por um profeta de Deus, Daniel. Mas ele não quis ouvir. E por não ouvir, não se arrepender-se dos seus atos praticados, Deus o retirou do trono e ele foi morar com os jumentos, virando então um animal e sofrendo por 7 anos. Durante todo esse sofrimento, todo esse processo, toda essa agonia, essa tristeza, esse desprezo, foi para que ele então se arrependesse. E ele conseguiu se arrepender. Ao 7º ano ele eleva os olhos aos céus e reconhece que o trono de Deus é maior que o dele. Reconhece que se ele estava reinando nesta terra como um imperador, como aquele que os reis tinham que lhe deviam obediência, reis vencidos, países sob as suas ordens, agora ele olha aos céus e reconhece que o céu reina e que Deus é soberano. E é nesse momento que ele se arrepende da sua estupidez. E Deus o reconduz ao trono. E dá a ele novamente o direito de governar. Arrependido, ele diz: Senhor, tu podes humilhar os que vivem na soberba. Eu reconheço a tua soberania. Tendo que passar um processo doloroso, para então ele se arrepender de verdade e voltar ao seu posto. Infelizmente, muita gente, Deus não quer que isso aconteça, mas se faz necessário, Deus manda um processo doloroso para que se arrependam. E muitos nem dessa forma irão se arrepender. Rei Manassés, rei de Judá. Quanta crueldade aquele homem cometeu. Filho caçula do rei Ezequias. Quantas loucuras, quantas diabolices, até que Deus mandou sobre ele os príncipes do rei da Síria. E levaram ele cativo. Segundo Crônicas 33:12. E ele foi levado, e ele sabia da crueldade dos assírios. A humilhação que ele estava a passar. As agonias. A tristeza e a dor. E a certeza dentro dele que os assírios o matariam. E ele podia observar que tudo aquilo, devido à sua dureza de coração,
a sua falta de arrepender-se diante do Senhor, de não querer dar crédito à palavra de Deus e seguir na sua adoração aos deuses pagãos e a fazer aquilo que ele bem achou que podia, derramando muito sangue inocente e fazendo pecar cada vez mais o povo judeu. Mas a sua oração a Deus com sinceridade, ele desceu perante o Senhor e clamou desesperado e angustiado e suplicou ao Senhor, implorou que Deus o perdoasse e voltasse, desse a ele a permissão de voltar à sua terra. E Deus ouviu sua oração. E Deus atendeu o seu clamor. Salmo 50, 17, nos diz: um coração quebrantado e contrito, Salmo 51, 17, Deus não despreza. Deus não despreza. Mas pecou da pior forma possível. Sim. Mas agora, circunstâncias vieram sobre ele. E ele clama pelo socorro do céu. Imagine o rei sair do seu trono de glória, seus servos, suas mulheres e concubinas. Agora está o rei amarrado, enjaulado, humilhado, surrado, quem sabe sujo. E todos a zombar. Aí é o rei, cadê tua autoridade real? E ele começou a clamar a Deus. E é nessa hora que Deus veio ao socorro. Não importa o tamanho do pecado do homem, dá um ponto final nesse negócio. Diga, a partir de hoje, acabou a gracinha. A partir de hoje é arrependimento. A partir de hoje é mudança radical. Transformação de vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Mudarei definitivamente. Esse é o ponto de vista que você tem que fazer. E aí, Deus começa a agir. Isso aqueles publicanos, ou melhor, os fariseus e os saduceus não queriam fazer. Queriam ser batizados por João. Quanta gente está sendo batizado hoje sem arrependimento? Não estou nem falando do jovem. O jovem está em formação. Se tem liderança, se tem pessoas preparadas, vai conscientizá-los do seu erro. Estou falando de pessoas amadurecidas. Fariseus desgraçados que não querem se arrepender. E outros que estão em cargo de liderança. Pecando cada vez mais. E não quer se arrepender? Ah, mas eu sou pastor. O povo é quem deve obediência para mim. Sou bispo, apóstolo. Você pode ser o que for. Você está arrependido? Você consegue arrepender-se que nem Manassés? Ou tu é pior do que Manassés, pior do que Nabucodonosor? Pior do que Judas Iscariote? Judas ainda teve pelo menos um remorso. Remorso não é arrependimento. Mas Judas correu lá no sacerdote para falar com eles. E dizer, eu pequei traindo sangue inocente, aqui essas moedas, tome essas moedas de volta. Sabe para que eu quero isso? Você vendeu Jesus. Você vendeu Jesus. Isso é contigo. Tem tanto cabra ruim aí dizendo que é sacerdote. Pior do que Judas. Judas devolveu a moeda. Tem cara que vai tomar as tuas moedas. E dizer, traz mais que essa aqui tá pouca. É necessário arrepender-se. A nação brasileira precisa voltar-se para o Senhor Jesus Cristo e nos arrependermos. Nós somos um povo mais rico da face da terra. Em tudo se falando. Mas nós temos que enriquecer o nosso nível espiritual. Sumir. Desprezar, abominar o evangelho da facilidade, da mentira, da falsidade, da profecia enganosa e mentirosa. E ver quem verdadeiramente é um profeta de Deus. E aprender que o trono de Deus está à disposição de todos os seus filhos.
Você não precisa pagar pedágio para ir para o céu. Jesus é o caminho para o céu. Ponto final. E a verdade é a vida, ninguém vai ao céu senão por ele. Mas aí muitos cabras estabeleceram as cabines de cobrar o pedágio para o céu. Jesus é o caminho e eles são os pedágios. O dono da concessionária, cobradores de pedágio. E você tem que pagar, senão você vai para o inferno. Você aprendeu isso aonde? Jesus Cristo abriu o céu. Repito o que digo sempre. Se você congrega num lugar de pessoas sérias, que tem um pastor honesto, ou pode ser um padre também, é honesto? Está pregando a palavra? Está te ensinando a ir para o céu? Está mostrando a veracidade da palavra de Deus? Está te ensinando o arrependimento dos seus pecados? O direito de ter comunhão para com Deus? Contribua com esse ministério. E Deus vai te recompensar lá na glória. Mas se não é nada disso, se é somente auê, pulo, sapateado, música suave para lhe engambelar, cai fora desse negócio e vai adorar a Deus sozinho lá na tua mansão, no teu apartamento, no teu barraco, aonde quer que seja, Deus te ouve da mesma forma. Contanto que se arrependa dos seus erros praticados. Arrependei-vos e convertei-vos, disse o Senhor Jesus. E disse Pedro, Atos 3, 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Sepultados os pecados de ignorância e as faltas cometidas, tem um advogado lá no céu para com o Pai, Jesus Cristo justo, na Epístola de São João, capítulo 2, versículo 1. Certo? Sempre vai se cometer, falar alguma coisa que indevida, um pensamento, uma coisa recorra-se aos céus. Mas a mudança, a consciência agora cristã é totalmente diferente. É de alguém que se arrependeu verdadeiramente dos seus atos praticados. Ele não está aí apegado a posicionamento. Não, eu não posso me arrepender. Eu tenho que viver dessa forma. Eu tenho que manter o status aparente. Dizer que está tudo bem quando não está. Arrependei-vos. É a mensagem de João Batista para todo ser humano. Por que tem que se arrepender? Porque lá no céu só entra aquele que se arrependeu dos seus pecados. E se permitiu ser conduzido pelo Senhor e andar na presença do Pai. Amém? Que Deus em Cristo venha te abençoar, te cobrir com as bênçãos gloriosas lá dos céus, te fazer compreender a grandeza da sua palavra, porque Ele é fiel, Ele é digno de honras e glórias. Arrependei-vos, disse João Batista aos fariseus e saduceus. E é difícil. É difícil fazer aquele que quer manter a aparência, porque ele é formal. Era ele. Note-se que quando levaram a mulher pegar de adultério para o Senhor Jesus, só levaram ela, o cabra não. Não. Provavelmente o caboclo era muito influente. Então leva ela para nós matar e o caboclo pulou e sumiu e ninguém sabe quem era. Mas ele sabia. E quando Jesus escreveu na areia com o dedo, correram todos. Só ficou Jesus e ela. Eu não estava presente e você também não. Mas quem sabe o que Jesus estava escrevendo? Os pecados de cada um, quem sabe os mandamentos da lei mosaica. O adúltero e a adúltera teria que morrer os dois apedrejados. Cadê o cabra? Só está ela? Só ficou Jesus e ela. Jesus disse, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém. Ele disse, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Arrependimento é isso.
não se volta mais a praticar. Vá, deixe de pecar, glorifique a Deus e exalte o nome do Senhor. João Batista quebra o silêncio, pregando o arrependimento. Vem Jesus e prega o arrependimento. E os discípulos também. E se faz necessário o arrependimento enquanto o homem estiver nessa terra. Aquilo que você fez, arrependa-se. Mesmo que você esteja na igreja há tanto tempo, ou que não vai, que conhece a Bíblia há tanto tempo, sabe que cometeu esse pecado. Arrependa-se, peça perdão a Deus e não peque mais. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E se tu só leu a Bíblia, leu, não foi batizado, está igual aos fariseus? Aí se arrependa e seja batizado, dá glória a Jesus, firma na caminhada e o céu te aguarda. Você é um brasileiro que ama o Brasil, da forma que eu também amo esta nação. Vamos orar para que Deus mande um grande avivamento à nação brasileira, para que o nome do Senhor seja glorificado e muitas vidas venham a se arrepender e se dobrar diante do Senhor e convertermos milhões de pessoas para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus, eu preguei a Tua palavra, meu Pai. O arrependimento, Senhor. A necessidade do arrependimento à raça humana. Deus, que a nação brasileira venha buscar a Tua face em oração, render-se aos Teus pés, pedindo perdão, a misericórdia e o Teu amor, arrependendo-se dos seus pecados. Deus, derrama do Teu Santo Espírito sobre essa nação, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu nome seja glorificado. Meu Pai, que haja um grande avivamento, haja um grande mover do Senhor, com curas divinas, libertações de vidas, salvação e a bênção do Senhor, a prosperidade aos Teus filhos. Deus, as rédeas dessa nação. Senhor Jesus, para que o Senhor abençoe gloriosamente governantes. Levanta governantes sérios, compromissados com a Tua palavra, compromissados com o Teu reino, que amem a nossa causa, Senhor, que é pregar o Evangelho, viver a sinceridade do Evangelho. Meu Deus, e ver a Tua glória pairar sobre essa nação. Terra rica, terra maravilhosa de povo bom, de uma riqueza incalculável. Mas, Senhor, dominados pela corrupção. Meu Deus, manda o Teu avivamento pelo poder da Tua palavra e levanta grandes líderes compromissados com a grandeza do Teu querer para que nós possamos ser uma nação bem-aventurada cujo Deus é o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.